Então vamos lá. A gente vai falar então sobre as revoltas que aconteceram. Eu quero mostrar para vocês aqui esse mapa que a gente viu na aula passada, certo? Essas são as localizações, né, da onde ocorreram aqui as revoltas. Nessa região aqui, um pouco mais roxinha, que é a região do Pará, ela não era conhecida como Pará naquela época, ela era conhecida como Grão-Pará, certo? Então, aqui nesse mapa aqui, ó, a gente está vendo aqui as revoltas do período regencial, né? E então é muito importante a gente saber onde que elas ocorreram. Aqui foi a região do Pará, conhecida na época como Grão-Pará, né? Aqui a região do Mato Grosso do Sul, aqui a região do Maranhão e aqui a região da Bahia. Na Bahia aconteceram duas revoltas. Aconteceram Sabinada e a Revolta dos Malês, que a gente vai ver já. No Maranhão aconteceu a Balaiada. Na região do Grão-Pará aconteceu a Cabanagem. E aqui na região do Mato Grosso aconteceu aqui as Rusgas, que a gente viu na semana passada. Já tem vídeo no canal, você vai lá na aba lá de playlists, né? Você encontra a playlist do 8º ano, tá lá a sua aula. E a gente vai ver então aqui a Cabanagem, que ela começou em 1835 e ficou por 5 anos, né, ocorrendo aí as maiores revoltas. Foi realmente um conflito que matou muitas pessoas. Foi um conflito extremamente sangrento, com mais ou menos 30 mil, 35 mil pessoas mortas, certo? Então, a Cabanagem, ela é considerada uma revolta de caráter popular. Por quê? Porque a população que participou, a população de indígenas, de mestiços, de escravizados, né? A minoria das pessoas eram brancas, né? E ali na região do Pará, que na época era chamada de Grão-Pará, como eu já falei para vocês. Tudo começou com a indicação de uma pessoa para ser presidente da província, né? Ninguém queria que essa pessoa fosse indicada para ser o presidente da província, né? Então, numa época onde a gente estava percebendo que os brasileiros e os portugueses não estavam mais se dando bem, estava acontecendo ali a xenofobia e tudo mais, os brasileiros não queriam mais que um português os liderasse, ficasse à frente da província. Então, começou-se uma revolta a partir da população que vivia ali, certo? Eles invadiram o palácio do governador lá em Belém e eles instituíram alguns líderes locais no comando da província. Um desses líderes foi chamado pelo nome de Eduardo Angelim. Na época ele tinha só 21 anos, né? E eles defendiam a questão assim bem tradicional, Dom Pedro II, a religião católica, a liberdade dos brasileiros, né? A província foi declarada independente, a escravidão não chegou a ser abolida entre os cabanos, e só uma curiosidade, é chamada de cabanagem porque naquela época as pessoas, né, que foram os revoltosos, né, eles moravam em cabanas, tá? Por isso que é chamado de cabanagem, porque as pessoas que iniciaram esse processo de revolta moravam em cabanas, tá? Bom, quando Belém foi tomada através desses conflitos aí, a cidade foi totalmente destruída, não teve o que salvar. E a guerra continuou por 5 anos e essa guerra matou essa quantidade estrondosa de gente. Foi parcialmente, pelo menos que a gente pode perceber, 20% da população da província morta. Poxa, 20% é 1/5 da população, né? E aí o Eduardo Angelim, ele foi um dos líderes do movimento e ele acabou também sendo considerado aí um dos líderes, né, das províncias. Aqui a gente tem uma imagem, né? Aqui diz assim, que é próximo da Igreja da Sé, né? À esquerda a gente pode observar o Palácio do Governo, nessa região aqui, é o Palácio do Governo, que foi ocupado pelos cabanos, certo? Então aqui é uma perspectiva da cidade de Santa Maria do Belém, do Grão-Pará, né? Aí a Revolta dos Malês, que começou em 1835, no mesmo ano que começou a cabanagem, né? Lembra quando a gente falou para vocês a respeito dos processos de emancipação que estavam acontecendo fora do Brasil, que isso estava influenciando os brasileiros a lutarem também pela sua emancipação política, pelos seus processos de libertação? Então, os malês, eles eram pessoas africanas, certo?
E influenciados pelo Haiti, que o Haiti foi assim, né? O Haiti, ele teve a emancipação política dele conseguida na força bruta dos escravos, né? Os escravos, eles simplesmente se levantaram contra os seus senhores, mataram os seus senhores e aí tornaram o Haiti livre, né? Então, influenciados pelo que aconteceu no Haiti, os escravos da Bahia começaram a fazer a mesma coisa que no Brasil, né? Eles se sentiram assim, vamos dizer assim, vigorosos, né, com a ideia de que um punhado de africanos havia conseguido a emancipação do seu próprio país e começaram a fazer isso. Então, em 1807, 1808, 1813, 1826, 1828, 1830 e 35, que foi o maior de todos, e 1844, houveram essas revoltas, né? E essas revoltas, elas foram fracassando, né? Quase sempre por causa de quê? Por causa de delação, denúncia. Iam lá os dedos duros e dizia, né, o que estava acontecendo. E outras revoltas muito parecidas aconteceram em outras localidades ali, né, como por exemplo a revolta das Carrancas, que aconteceu em 1833 lá em Minas Gerais, certo? Mas, para a gente entender melhor essa revolta que aconteceu, que a dos malês foi a maior de todas, né, foi uma revolta popular também, né, em prol do fim da escravidão. Então, ela aconteceu onde? Em Salvador. Mais de 600 escravizados muçulmanos, que eram chamados de malês, né? É chamado de malês justamente por isso, porque além de ser africano, eles tinham uma religião chamada muçulmana. Eles foram, então, os organizadores da revolta. Imagina, 600 escravos organizando uma revolta, né? Esse levante aconteceu em janeiro de 1835 e o objetivo inicial de tudo era tomar Salvador, garantir o poder, né, na mão desses 600 escravos, né, para que eles tivessem liberdade de adoração aos seus cultos, né, e colocar também o fim na escravidão. Só que aconteceu uma denúncia anônima que alertou o governo, né, e aí, como vocês sabem, a gente já tinha uma guarda, né, uma guarda oficial instalada, né, aqui no Brasil. Essa guarda, ela sempre era chamada para conter essas revoltas, né? Na última aula a gente viu a respeito da guarda oficial aqui brasileira, e essa guarda era chamada para conter as revoltas nesses locais, né, onde elas insurgiam. Então, quando aconteceu essa denúncia anônima, o governo acabou comandando, né, aí um confronto direto contra os revoltosos. E essa luta se espalhou por toda a cidade. Mas ela foi, assim, paralisada em pelo menos 24 horas, tá? Mas para os líderes, né, as penas foram 1.200 chibatadas. Olha isso, 1.200 chibatadas. Se eu levei hoje 3 injeçãozinhas, já tô aqui toda mole, toda dura, tu imagina 1.200 chibatadas, né? E os outros participantes, né, foram todos deportados de volta para a África, né? Então, os malês, quem que eram os malês? Eles eram escravizados, assim, do meio urbano, né? Eles tinham a religião muçulmana, né, como procedência cultural deles, né? Alguns sabiam ler, alguns sabiam escrever em árabe, né? E eles tinham um nível de conhecimento, um nível de instrução muito grande. Eram, em suma, escravos intelectuais, vamos dizer assim, né? Pessoas estudadas, pessoas que conheciam o direito da liberdade. Por isso que essa guerra, ela aconteceu, porque eles queriam ter o direito da liberdade. Mas como a luta deles foi denunciada, eles foram contidos em menos de 24 horas, né, de revolta. A revolta de Farroupilha também aconteceu em 1835 também, né? Ela durou 10 anos, né? É chamada também de Guerra dos Farrapos, né? Por que que é isso? Porque a maior parte das pessoas que se envolveram nessa guerra, elas usavam roupas rasgadas, né? Que naquela época era chamada de farrapos, né? Por isso ficou a Guerra dos Farrapos ou a Guerra de Farroupilha. É o nome que foi batizado, né? Essa revolução. Alguns proprietários de terra, alguns criadores de gado também participaram do conflito, e ela aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Ali na província de Rio Grande do Sul, tinha, por conta da sua posição geográfica, né, histórica, tinha uma região ligada à região platina, né? Lembra da Cisplatina, onde teve uma guerra ali junto com a Argentina, e a gente acabou perdendo o território porque tanto o Brasil quanto a Argentina queriam o território da Cisplatina,
e no final das contas esse território promoveu sua auto-independência, sua emancipação política, tornando-se o Uruguai. Então, o que acontecia aqui? Tinha uma elite que era criadora de gado e mantinha boas relações ali com o pessoal ali dessa região chamada Platina. E quando eu digo boas relações, estou falando de relações comerciais, né? Existia boas relações comerciais entre os moradores da região e as circunvizinhanças, vamos dizer assim, né? Você pode vender os produtos, né? Comercializar os produtos e ganhar o seu dinheiro. Naquela época, a carne que era comercializada era a carne de charque, né? Na verdade, toda a carne era charque naquela época, porque como não tinha geladeira, toda a carne que ela era produzida, né? O gado que era matado, era colocada essa carne no sal para proteger, né? Para durar mais tempo. Então toda a carne era charque naquela época. Não é só carne de mula, né? Não é só carne de mula que é carne de charque. Naquela época tudo era carne de charque, carne de boi, tudo é carne de charque. Carne seca, né? Só que é carne salgada, né? E aí os criadores de gado, que eram chamados de charqueadores, né? Eles ficavam ali presos em dois grupos diferentes, né? O primeiro grupo ficava mais próximo ali da fronteira com o Uruguai, né? E o segundo grupo ficava mais perto ali do litoral, certo? Como existiam muitas queixas em relação ao governo, vocês sabem disso, né? Os brasileiros estavam por aqui, como diz o outro, né? Dos impostos que estavam sendo taxados sobre eles, o alto preço, né? Dos produtos e o baixo lucro, e nada melhorava, né? Ainda teve o início aí das regências e do ato adicional que a gente viu na aula passada. Quando aconteceu isso, né, a gente começou a perceber que o preço nas regiões, né, o preço da carne do charque, ficou muito competitiva. E isso começou a gerar muita satisfação na região, né? As pessoas que queriam comercializar o charque não tinham mais liberdade, o preço estava ficando muito competitivo, ou seja, se eu tenho muita competição no preço do meu produto, eu posso perder lucro com isso. Então a revolução começou por conta disso, tá? Começou dentre a população gaúcha, dentre os charqueadores, né? O pessoal que vendia carne de charque, né? Carne salgada, né? Então, aquelas pessoas que eram aliadas do governo não se misturaram com a gentalha, né, vamos dizer assim, né? O pessoal que estava apoiando o governo regencial não se misturou, mas alguns integrantes da classe média e alguns revolucionários italianos aqui começaram esse confronto. Um dos italianos refugiados que estavam no Brasil, que é uma figura de destaque nessa luta, é o Giuseppe Garibaldi, né? O que aconteceu nessa luta? A luta entre as tropas do governo central e as tropas gaúchas, né? Quando eu falo luta militar, né? Luta militar organizada, tiro, pei, sabe? Matando gente mesmo. Ela foi muito longa, durou 10 anos e os rebeldes chegaram até Santa Catarina. Olha só, do Rio Grande do Sul subiram para Santa Catarina e ali eles estavam proclamando o quê? A República Juliana. Olha as ideias. Eles começaram a proclamar a independência dos territórios. E em 1838 foi proclamada ali no Rio Grande do Sul a República do Piratini. E aí o presidente foi chamado ali de Bento Gonçalves. Ele era o líder do movimento, certo? Em 1840, essa importância, né, da região, por causa dos conflitos, né, tudo era muito assim destruidor ver esses conflitos por tanto tempo. Então o governo federal adotou uma política de apaziguamento. Aí o que ele fez? Em 1845 eles já estavam né, nos trâmites de fazerem vários e vários acordos de paz. Foi então, enfim, selada a paz com a anistia dos revoltosos, né? A anistia é o perdão que é garantido para aqueles que estavam presos, né? Foi dada aí a anistia, o perdão, né? E eles puderam ser libertos. E uma das consequências da Revolução da Farroupilha foi colocar a atenção na região do Prata, né? Isso ocasionou aí uma aplicação de uma política mais específica nesse território. A gente tem aqui, ó, uma imagem, né, de uma pintura em tela, ó, das proclamações aí da República, né? Aqui no caso está representando a República do Piratini, né? Olha só,
Um monte de situações acontecendo ao mesmo tempo no período regencial. Olha só quantos conflitos. Isso aqui que a gente está listando para vocês é só os mais importantes, né? Os mais importantes. Agora a gente vai falar da Sabinada. A Sabinada, ela aconteceu por causa... Vamos primeiro contextualizar o nome, né? É chamado de Sabinada porque um dos líderes era Sabino Barroso, né? Por isso que é chamado de Sabinada, né? Ela aconteceu lá na Bahia, e a Bahia também já tinha sido palco de várias manifestações, né? Principalmente liderados por escravizados, que a gente já tinha visto. E aí a Sabinada, ela reunia aí algumas ideias republicanas e federalistas, né? Republicanas porque as pessoas queriam a liberdade e a emancipação política em relação ao império, e federalista porque eles queriam que o território da Bahia fosse realmente emancipado sozinho, né? Então, tivemos aí o apoio da classe média, do comércio, os comerciantes, né, de Salvador, mas os liberais, eles se recusavam a aceitar o governo regencial, né? Então, estava ali vários grupos concordando numa mesma ideia: não queremos o governo regencial, mas ao mesmo tempo lutando pelos seus interesses. Até que se instalou então o objetivo. O objetivo era tornar a província independente antes que o Dom Pedro atingisse a maioridade para assumir o poder do trono, porque se ele atingisse a maioridade, essa federalização não poderia acontecer. Então, por que não poderia acontecer? Porque se o Dom Pedro II ele assumisse o trono, ele iria ter poderes suficientes para manter o território nacional unido. Agora, eles pensaram assim: se eu conseguir, né, se nós conseguirmos separar o território da Bahia antes dele se emancipar, ele não vai poder mais fazer nada. Nós não seremos mais governados por ele. Então, essa revolução, ela teve assim pouco tempo de duração, sim, verdade, mas ela foi uma revolta também muito difícil. Por quê? Porque os líderes do movimento, eles tinham uma proposta de libertar os escravos crioulos, né, que tivessem lutado pela revolta, mas os demais, né, os outros escravos que não eram os crioulos, que não tinham lutado pela revolta, iriam permanecer escravos. Então, a revolta não conseguiu adentrar ali no recôncavo baiano, né, onde os senhores de engenho apoiavam o governo. A ideia era essa, era chegar lá no centro, né, lá no recôncavo baiano, para poder determinar: ó, somos livres. Mas os senhores de engenho, que têm a maior potência, né, não aceitaram isso. E aí a revolução se concentrou toda em Salvador. Salvador foi atacada pelas forças centrais, né, da Guarda Brasileira. A cidade foi retomada depois de um saldo de mortes de 1.800, né, 1.800 pessoas morreram nesse confronto, né, e todos os líderes, né, dessa revolução foram mortos ou exilados. Exilado é quando você manda a pessoa ir morar em outro país, né, e aí ela não tem mais o direito de voltar. A gente também tem a balaiada, que ela foi de 38 até 1841, é chamada de balaiada também porque as pessoas que se envolveram nesse movimento, elas eram fabricantes de balaios, né? Balaios são aqueles cestos de palha, né? Vamos dizer assim. Os balaios, né? São cestos de palha. Em outros lugares, balaio tem outro significado. Aqui no Ceará eu não sei. Mas aqui é chamado de balaiada por conta disso. Porque as pessoas que se envolveram nessa articulação dessa revolução, eles eram os fabricantes dos balaios, né? E a balaiada, ela foi um movimento que envolveu pessoas de diferentes ideias, diferentes motivos, para você ver como é difícil uma movimentação de revolução. Ela aconteceu no Maranhão, e aí ali teve a disputa do pensamento liberal e dos conservadores, né? Os liberais eram chamados de bem-te-vis e os conservadores eram chamados de cabanos, né? E ambos queriam o poder do local, eles queriam o poder do Maranhão, né? O clima estava tenso, a revolta começou quando a prisão local foi invadida para libertar, né, todos os indivíduos ligados à ala liberal, né, os bem-te-vis. Aí um homem chamado Raimundo Gomes, ele era responsável pela invasão. Ele foi apoiado por diversos pequenos proprietários, né,
de gado, de pasto, né, vaqueiros da província, né? E o Francisco dos Anjos Ferreira, ele era o fazedor de cestos, né? Que foi apelidado de balaio, né? E ele se aliou a Raimundo Gomes na revolta. Então, olha só, são duas pessoas, né, que têm pensamentos diferentes, mas que estão se aliando. Além deles dois, teve um terceiro chamado Cosme Bento das Chagas. Ele era um escravo alforriado, um escravo que tinha sido libertado, né? E a revolta começou junto a 3.000 fugitivos. Olha isso. Todos esses integrantes aí, com mais de 10.000 homens, se tornaram a segunda maior cidade, né? Que é Caxias, né? Alguém já ouviu falar de Caxias lá no Maranhão? Essa revolta aconteceu em Caxias, no Maranhão. E eles defendiam a religião católica, a liberdade e a Constituição e o direito do imperador Dom Pedro estar administrando, né, toda a colônia. Eles colocavam-se contra a miséria e contra a opressão do povo, mas o movimento foi derrotado em 1840 por conflitos internos e falta de apoio dos liberais na capital. Então, quando a gente diz conflitos internos, é para vocês entenderem que, desde o começo, existiam muitas pessoas com pensamentos muito diferentes uns dos outros, tentando fazer coisas diferentes a partir de um mesmo ideal. Qual era o ideal? Eles queriam a libertação, né, de todos os indivíduos, eles queriam a libertação da escravidão, eles queriam a Constituição, eles queriam a liberdade de ser católico, eles queriam tudo isso, certo? Só que cada um queria fazer do seu jeito. Então, quando chegou no final, realmente não funcionou. Eles tiveram conflitos entre eles. E aí é como a Bíblia diz, né? Casa dividida não prevalece. E eles acabaram, então, sendo derrotados por falta de planejamento, né? Aqueles que eram presos, que estavam em fuga, né? Os rebeldes fugitivos, eles foram escravizados de novo, né? E o Cosme Bento das Chagas, ele foi enforcado 2 anos após aí o término do conflito, certo? Então você percebe que a represária era grande. A gente está vendo então aqui o senhor Dom Pedro II aí presenciando todas essas revoltas ao longo do seu crescimento. O período de tempo em que ele tinha 5 anos de idade, que foi quando Dom Pedro I deixou ele aqui no Brasil, até esse golpe da maioridade, quando ele tinha 14 anos, passaram-se então 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Passaram-se então aqui 9 anos, né? Ele está crescendo, ele está vendo toda essa loucura acontecer diante dos olhos dele, né? E aqui ele tem 14 anos, é um jovenzinho. Ele já viu muita gente falar a respeito, né, de como ele tinha que se comportar, do que ele deveria fazer. E as províncias estão instáveis, muitas medidas tomadas pelo governo, né, aqui no caso ainda nas mãos de Araújo Lima, né? E a gente consegue perceber aí que uma das ideias que foram pensadas para combater essa instabilidade política que estava acontecendo no país foi dar a ideia de que fizesse a antecipação da maioridade de Pedro de Alcântara, né? Porque ele não poderia assumir o governo do Brasil. Ele só poderia assumir com 18 anos, certo? Mas, diante de um processo atrás do outro, de tantas revoltas, eles acharam melhor antecipar aqui a idade assim, de vida adulta, né, do senhor Dom Pedro II. Então, um grupo de políticos liberais, né, com várias pessoas muito influentes, né, em toda a corte, né, formou o Clube da Maioridade. Meu Deus do céu! E o objetivo do Clube da Maioridade era trabalhar para que a Constituição fosse alterada. Olha só, eles queriam alterar a lei para autorizar a coroação do imperador antes da hora. Então essa decisão foi aprovada em Assembleia Geral e a posse do novo imperador aconteceu antes dele completar 15 anos de idade, né? Então o segundo reinado do Brasil acontece agora com um imperador de apenas 14 anos no poder. Aqui na página, deixa eu ver, aqui na página 34,
a gente começa a ver aqui o segundo reinado. Olha aqui a coroação de Dom Pedro II. Você está conseguindo ver? Dom Pedro II, com seus 14 aninhos, sendo coroado perante toda a nobreza e os clérigos, né, na região. Gente, que loucura, que doideira. Esse golpe de maioridade que aconteceu em abril de 1740 modificou totalmente aí, a exigência que a própria Constituição fazia, né? Quando você antecipou a maioridade do Dom Pedro, você acabou quebrando diversas leis que estavam estabelecidas ali. E tudo isso foi feito para que ele pudesse governar o Brasil. Então, o reinado de Dom Pedro II faz parte aí do último período do Império Brasileiro. Essa aqui é a última face do Império. A partir daqui, nós vamos começar a ver os desdobramentos da história, a fim de fazer essa mutação, essa mesclagem do Brasil Império para o Brasil República, né? Essa é a época caracterizada aí pelo desenvolvimento econômico do café, o impulso industrial no Brasil começa a ter crescimento, o avanço tecnológico chega também nas indústrias, nós também conseguimos ver aí a urbanização de algumas regiões. Quando eu falo assim avanço tecnológico, é a tecnologia da época, tá? A tecnologia do século XIX, tá bom? Mas ela era moderna mesmo assim para a época. A gente consegue ver também aqui os processos que vão iniciar a abolição da escravatura, né? Porque o Dom Pedro II, ele começa a governar em 1840, né? 1840, 1841. E a abolição da escravidão acontece 48 anos depois, né? Então aqui a gente tem um trecho de um documento que a gente vai ler para vocês, ó. No dia 18 de julho de 1841, o Rio de Janeiro amanheceu mais uma vez em festa. A corte, vestida com o máximo decoro, aguardava pelo maior ritual já preparado no país. O folheto de exposições para a sagração de SM. O imperador, impresso na ocasião, apresentava com detalhes a intenção de ostentar a grandiosidade do Estado monárquico e ilustrar como ele iniciaria uma nova tradição. 3 programas, que tratavam do cortejo, da sagração, da recepção e das normas para o banquete, compunham um pequeno volume de 10 páginas, fartamente distribuídos. Marcado para começar ao meio-dia de 16 de julho, o ritual envolveria centenas de pessoas que deveriam incorporar-se ao cortejo em momentos preciosos, composições e atitudes específicas, cada um com a sua função e seu instante de glória. Piquetes da cavalaria, marchas, carruagens, arqueiros, tiros, salvas que estrondariam em momentos pré-determinados, tudo servia para produzir um efeito de sedução e também de intimidação. Então aqui, esse documento que a gente acabou de ver, mostrava com que pompa e com que requinte Dom Pedro estava sendo aí consagrado o segundo imperador do Brasil, né? E olha que fotinho mais bonitinha de Dom Pedro a gente tem aqui na página 37. Que gatinho! Olha aqui, ó. Que bonitinho, neném. Aqui ele já estava já com quase 15 anos de idade, né? Assumindo aí a liderança de um país, né? Então, a gente percebe que a elite brasileira fez com que Dom Pedro II, né, pudesse ter a sua maioridade estabelecida. Não foi algo que foi no tempo correto, com 18 anos. Ele assumiu ainda menino. Ele assumiu com a idade de vocês, basicamente, né? Talvez aqui muitos de vocês tenham 13 anos para 14 ainda, né? Ele assumiu com a mentalidade de vocês, o trono do Brasil, né? Foi coroado, então, Dom Pedro II. Oi. É meio surreal, porque eu tenho 14 anos, já vou fazer 15 ano que vem, e é meio estranho pensar que naquela época uma pessoa da minha idade assumiu um país inteiro gigantesco, do jeito que é o Brasil. E eu fico pensando a mesma coisa que você, é surreal. A palavra que você definiu é essa mesmo. É surreal, né? E com essa antecipação da maioridade do Pedro, né? Pedro de Alcântara, né? As elites esperavam o quê? Que as rebeliões acalmassem,
né, que aquele clima de conflitos, de guerrilhas, né, de instabilidade que predominava no Brasil acabassem, né? Então a política do segundo reinado foi marcado então aí pela diferença e pela distinção de dois partidos, o Partido Liberal e o Partido Conservador. E a gente tem que saber o que cada um falava, mas não é difícil de entender. Ó, o Partido Conservador, ele queria o quê? Ele queria, né, que o país tivesse uma visão regressista. Regressar é voltar atrás, né? Ou seja, eles queriam que os grandes donos de terra, né, os latifundiários do norte e do nordeste, e alguns comerciários e funcionários do governo mantivessem a centralização do poder político nas mãos do imperador. Já a sociedade liberal, ela é reconhecida como progressista, ou seja, progresso é seguir em frente, né? Aí são latifundiários já não mais do norte e do nordeste, mas da região centro-sul e do sudeste, né? A classe média urbana, e eles queriam que o poder não ficasse na mão do imperador, a descentralização do poder. Então perceba como são totalmente antagônicos esses movimentos, né? Um é o regressista, eu quero que fique tudo como era antes. Outro é o progressista, não, assim tá errado, tem que ir, a gente tem que evoluir, né? Um tá dizendo assim, volte, a gente quer que o Dom Pedro ele fique sendo, né, o chefe maior da nação. Outro diz, não, tá errado, o poder tem que ficar na mão do povo, não pode ficar só na mão do imperador, não. Então, olha que ideias mais distintas, né? Então, quando aconteceu o golpe da maioridade, os membros do Partido Liberal, né, que organizaram esse golpe, né, motivo pelo qual também esse grupo também predominou o início do governo Dom Pedro II, né? Eles ficaram assim, a gente está querendo sim que ele tenha aí a autoridade, mas o poder não pode ficar só na mão dele. O poder tem que ser dividido com o povo. O povo também tem que governar junto com ele. E a primeira tarefa do Dom Pedro II no seu reinado era estabelecer o equilíbrio entre liberais e conservadores. Aí você coloque-se no lugar do Dom Pedro II. Você é um cara de 14 anos, você é uma menina de 14 anos. Vendo essas disputas políticas acontecerem ao seu redor, o que é que você faz? Duas coisas totalmente diferentes. Como que você equilibra isso, né? Então, o primeiro desafio dele já foi esse. Já foi um chute nos peitos, né? Ele tinha que equilibrar as ideias dos liberais e dos conservadores. Então, essa disputa política desses dois grupos ficavam assim dificultando as decisões, né? O crescimento do país, o desenvolvimento social, o crescimento econômico, tudo dependia da aceitação desses dois públicos. Mesmo porque a gente está falando aqui de público que não é qualquer um, né? Eles são latifundiários, donos de grandes pedaços de terra, grandes coronéis, né? Grandes fazendeiros. Então, você não pode desagradar um, porque senão a economia cai. Você tem que agradar os dois. E como é que você faz isso? Como é que você agrada gregos e troianos ao mesmo tempo? Né? Então, pouco depois que ele assumiu o cargo, o Dom Pedro II ele convocou ali eleições para convocar os deputados que iriam estar na Câmara, né? E aí que entra a situação, né? Liberais e conservadores, né, não se limitaram ao confronto das urnas. O que significa isso? Todo mundo queria passar pelo processo eleitoral. E esse processo eleitoral foi marcado por uma grande violência, um grande número excessivo de fraudes. Inclusive, o título que foi apelidado esse processo de eleições, esse processo eleitoral, foi chamado de eleições do cacete. Olha o nome da palavra, que coisa mais feia, né? Sei que é uma palavra difícil, é uma palavra feia, mas está no livro de história, né? Eu não gosto de falar isso, mas está aqui, né? Eu não vou falar de novo, vocês estão vendo aí. O resultado foi que os liberais ganharam a vitória, né? Mas houve uma polêmica muito grande, porque foi fraude em cima de fraude. Foi roubo em cima de roubo nessas eleições, né? E a maioria das pessoas que foram eleitas aqui, então, foram os liberais, certo? O novo ministério, então, tomou algumas medidas voltadas para quê? Para a centralização do poder político na figura do imperador, né? Mas ele restaurava o Conselho do Estado, né? Que acabava aprovando aí a reforma do Código do Processo Criminal.
Bom, quando essas medidas foram determinadas, né, Dom Pedro II, né, foi até o Partido Conservador e ao Partido Liberal, né, foi conversar aí com o Regente Feijó, foi conversar aí com o Teófilo Otoni e promover em 1842 uma situação de reivindicações. Como que aconteceu isso? Dom Pedro II havia estado então ali diante de uma situação de intensas fraudes, né? Esse novo ministério tomou essas medidas que não promoveram satisfação para nenhum dos lados. Então, várias reivindicações aconteceram e houve a dissolução do Ministério Conservador, ou seja, o Ministério Conservador não existia mais. Houve a deposição dos presidentes das províncias, que foram nomeados por Dom Pedro II. Presidente de província seria como um governador hoje, né? E em pouco tempo, as tropas de Dom Pedro conseguiram acabar com as revoltas, prenderam seus líderes. Então agora estava assim, ó, escreveu, não leu, o pau comeu, meu chapa, não pode fazer revolta agora mais não, entendeu? Estava aqui mais uma vez Dom Pedro II dizendo que agora quem mandava era ele, né? Mas a gente vai entrar agora no processo do parlamentarismo, né? Houveram várias disputas entre liberais e conservadores, né? Como vocês já viram aqui. E era impossível de controlar esses descontentamentos em diversas regiões no Brasil. Em 1847, foi colocado no Brasil um regime chamado parlamentarismo, né? Parlamentarismo quando você vai... segundo que eu posso explicar para vocês, né? Parlamentarismo é quando você vai colocar uma pessoa que vai ser o primeiro-ministro, certo? Essa pessoa, ela vai ter poderes políticos, certo? Para administrar questões políticas, certo? A pedido do rei. Então, quando a gente fala parlamentarismo, a gente está falando da nomeação de uma pessoa para ficar no cargo de primeiro-ministro, tá? Esse aqui é baseado no modelo inglês, que até hoje a gente tem ali na Inglaterra o sistema de monarquia parlamentarista. Até hoje existe isso, né? A monarquia é conduzida até hoje pela Rainha Elizabeth II e tem lá o primeiro-ministro, né? Que então implica numa monarquia parlamentarista. Então, o parlamentarismo que foi estabelecido no Brasil, ele foi chamado de parlamentarismo às avessas. Por quê? Porque ele tinha uma lógica contrária ao parlamentarismo inglês. Enquanto que no parlamentarismo inglês cabia ao primeiro-ministro administrar as questões políticas, né, como eu falei para vocês, aqui a gente conseguia ver o contrário. Dom Pedro II é que nomeava o presidente do Conselho dos Ministros, né, que também era chamado aí de gabinete, né, e passava a ocupar o cargo semelhante ao do primeiro-ministro, né? Vamos dizer que era um primeiro-ministro de fachada, né? Então, o presidente do gabinete, o imperador, nomeavam os membros do gabinete. Ok. Só que aí eram convocadas eleições na onde se garantia, através da fraude, a entrada desses membros nesse gabinete. Então, não era parlamentarismo, né? Era uma coisa assim, fachada, era maquiagem, né? Era só para mostrar para todo mundo que ele estava cumprindo com a lei. Aí não era necessário fazer, né? E ainda tinha aquele problema do poder moderador, que permitia ao imperador tirar quem ele quisesse do Conselho de Ministros a qualquer momento. Então, para que tinha, né, poderes? Não era necessário ter poderes, né? Então, a gente vai ficar por aqui por hoje, né? A gente parou aqui. Na próxima semana a gente vai ver aqui a Revolução Praieira. Você pensou que acabava as revoluções por aqui, né? Olha aí, tem mais revolução semana que vem. Esse Brasil não parou de ter revolução tão cedo. E a gente pensa que Dom Pedro II assumindo o poder, né? Ele vai dar uma calmaria na situação? Vai é nada. Vai ficar bem contraditório mais à frente. Então a gente vai fazer algumas atividades. Eu vou ajudar vocês, vou fazer com vocês, tá bom? A gente vai começar... Deixa eu ver aqui, onde que a gente vai primeiro. A gente parou aqui. A gente vai lá na página 30. Na página 30 a gente tem um interpretando documentos, pra gente ver.
Aqui, ó. Interpretando documentos. Todo mundo tá vendo, né? Sim, tia. Beleza. Aqui diz assim, ó, as revoltas do período regencial não se enquadram em uma moldura única. Tinham a ver com as dificuldades da vida cotidiana e as incertezas da organização política. Mas cada uma delas resultou de realidades específicas, provinciais ou locais. Muitas rebeliões, sobretudo até meados da década de 1830, ocorreram nas capitais mais importantes, tendo como protagonistas a tropa e o povo. No Rio de Janeiro houve 5 levantes, entre 1831 e 1832. E em 1832 a situação se tornou tão séria que o Conselho de Estado foi consultado sobre que medidas se deveria tomar para salvar o imperador menino caso a anarquia se instalasse na cidade e as províncias do norte se separassem das do sul. Então tá aqui, ó. Por que o autor confirma que as revoltas do período regencial não se enquadraram em uma moldura única? Ó, as revoltas do período regencial não se enquadraram em uma moldura única. Por que ele diz isso? Bom, porque cada revolta foi um lugar diferente, tinha objetivos diferentes. Isso mesmo. Isso mesmo. Muito bem. Então, ó, cada uma dessas revoltas era específica e foi motivada por um aspecto diferente. É isso mesmo. Lugares diferentes, pessoas diferentes, motivos diferentes. Por isso que ela não é considerada uma revolta de moldura única, né? Elite participou, a população participou, livres participaram, escravizados participaram, né? Comerciantes participaram, todas as pessoas de todas as esferas no Brasil participaram, né? Então podem registrar aí as informações da maneira como vocês compreendem melhor, tá bom? A pergunta 2, tô comendo coco. Diz assim, ó, o que é possível então apontar como fator em comum entre elas? Eu sei que todas as revoltas, elas tiveram um motivo diferente e uma característica diferente. Mas o que tinha de igual nelas para que elas ocorressem? O que em comum elas tinham que dava essa intenção de manifesto, de revolução? Tia, todas elas eram contra o governo em que só uma pessoa tivesse o poder centralizado em sua mão. Isso. É isso mesmo. Então, a gente percebe o seguinte, todas essas revoltas aconteceram por causa de uma instabilidade, de uma fragilidade que aconteceu na política do governo. Instabilidade e fragilidade não me dá segurança, né? Então, o povo ele quis ir contra aquela sensação que eles tinham de insegurança, né? De exploração, eles estavam sendo explorados, então eles estavam todos querendo ir contra o governo. Eles queriam mudar o contexto da política no Brasil. Por isso que aconteceram vários conflitos. Certo? Nós vamos até a página 33, né, tia? Não, a gente vai até a 37. A 37? Uhum. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Se ele não quiser, a gente não vai. A 31 é só pra gente marcar o certo e errado. Tá bom? Podemos ir pra lá? Por mim pode ir. Nem pode.
Pronto, então vamos lá. Opa. Aqui, ó. Leia atentamente as afirmações. Em seguida, assinale a opção que considerar correta. Caso a alternativa esteja errada, reescreva tornando-a correta. Você não precisa reescrever se você não quiser, tá bom? A número 1 diz assim: após a renúncia de Dom Pedro I ao trono brasileiro, a forma de governo não foi alterada porque o seu filho Dom Pedro de Alcântara assumiu imediatamente. Tá correto isso? Essa aí tá errada. Errada. Ele era muito jovem. Tá na cara que tá Aí errado, foi né? uma regência trina. Isso, muito bem. Como Dom Pedro I era muito menino, ele não podia assumir. Então, foi dada aqui a regência trina, primeiramente, né? Depois que ele assumiu, depois do golpe ainda, né? Segunda, o ato adicional de 1834 conciliou os interesses dos diferentes grupos políticos da época imperial, dando fim aos conflitos internos. Isso é certo ou errado? Eu vou ler de novo. O ato adicional de 1834 conciliou os interesses dos diferentes grupos políticos, né, dando fim aos conflitos internos. Tá errado pra mim. Tá erradíssimo, tá erradíssimo. Ao contrário, o ato adicional não conciliou os interesses dos diferentes grupos políticos da época, dando início aos conflitos internos, certo? Foi por causa disso que os conflitos internos começaram. A última, a regência do padre Feijó restaurou o equilíbrio social, pacificando o país. Certo ou errado? Errado também. Errado também, né? Ao contrário, né? Foi justamente nessa época aqui da regência do padre Feijó que a maioria dos conflitos do período regencial aconteceram, né? Tudo errado. Marca aí, tudo errado, tá bom? Vamos para 32. É só de marcar também. Ó, o esquema que vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo? O esquema a seguir apresenta eventos relacionados ao período regencial no Brasil. Então, a gente tem a regência trina provisória, regência trina permanente, regência una do padre Feijó, lei da interpretação do ato adicional, e assim vai. Aqui a gente tem algumas inscrições, e vamos fazendo a gente perceber as revoltas. O Código do Processo Criminal 1832 foi instituído, e a gente consegue observar o seguinte, ó. Para que o esquema fique correto, os números que nele aparecem devem ser substituídos respectivamente, ou seja, em ordem, né, 1, 2, 3 e 4, pelas seguintes informações. Você tem que se lembrar o que aconteceu aqui, ó, no 1, nessa época aqui, o que aconteceu aqui no 2, o que aconteceu aqui no 3, o que aconteceu aqui no 4, tá? Qual dessas afirmações é a correta? A, B, C, D ou E? Pra mim é a D, tia. B de bola? D de dado. Pronto, D de dado. Mais alguém? Acho que é a C. C. Mais alguém? Lá vem você.
né? Pedir. Toma. Já viu cachorro comer coco? Já viu o gato comer cheiro verde? Vamos lá, gente. A resposta correta já saiu, hein? Agora vamos ver se é a C ou se é a D, hein? Rufem os tambores. É a D. Muito bem, Samara. Parabéns, viu? Ó. Regência trina provisória. Logo depois, formação da Guarda Nacional. Depois, o ato adicional, né? Aliás, aqui tem o Código de Processo Criminal, depois vem o ato adicional. Depois a cabanagem, a revolta que aconteceu aqui no período da regência Una, né, do padre Feijó. Aí vem a farroupilha, também no período do padre Feijó. Depois acontece a balaiada, certo? E aqui vem a regência Una de Araújo Lima, junto com a lei de interpretação do ato adicional, certo? 3. O período regencial foi politicamente marcado pela aprovação do ato adicional que criou o Conselho de Estado, implantou a Guarda Nacional, transformou a regência trina em regência una, extinguiu as assembleias legislativas provinciais ou eliminou a vitaliciedade do Senado. A, B, C, D ou E? Essa tá fácil, hein, gente? Tem de ser nessa. Ó, a resposta tá aqui, ó. Lei de interpretação do ato adicional. Tá vendo aqui, ó? O período regencial foi politicamente marcado pela aprovação do ato adicional, que... Olha aqui, ó. Por que teve a lei de interpretação do ato adicional? Por que ele teve que ser interpretado? Aconteceu o que, então? Pois é, eu liguei sobre esse negócio da regência trina em una. Isso, exatamente. Houve a transformação da regência trina em regência una. Então, marca aí um X na letra C. Tá bom? Número 4. Após a abdicação de Dom Pedro I, o Brasil atravessou um período marcado por inúmeras crises. As diversas forças políticas lutavam pelo poder e as reivindicações populares eram por melhores condições de vida e pelo direito de participação na vida política do país. Os conflitos representavam também o protesto contra a centralização do governo. Nesse período ocorreu também a expansão da cultura cafeeira, o surgimento do poderoso grupo dos barões do café, para o qual era fundamental a manutenção da escravidão e do tráfico negreiro. O contexto do período regencial foi marcado pelo quê? Por revoltas populares que reclamavam a volta da monarquia, por várias crises e pela submissão das forças políticas ao poder central, pela luta entre os principais grupos políticos que reivindicavam melhores condições de vida, pelo governo dos chamados regentes que promoveram a ascensão social dos barões do café, ou pela convulsão política e por novas realidades econômicas que exigiam um reforço de velhas realidades sociais. A, B, C, D ou E? A. Mais alguém? Então eu vou revelar a resposta, viu? A resposta certa é a letra E. Eu vou explicar por que é a letra E. Porque aqui está falando a respeito, ó, aqui na própria pergunta está dizendo que os conflitos representavam também o protesto contra a centralização do governo, certo? Então aqui na letra E está dizendo o seguinte, ó, convulsão política. O que é convulsão política? É aquela situação que a gente viu. Convulsão
não é aquela sensação de mal-estar. Uma hora você tá bem, daqui a pouco você não tá mais, daqui a pouco você volta a ficar bem, daqui a pouco não tá mais, né? Convulsão não é isso? A gente teve regência trina, regência una, aí a gente teve um processo de conflitos, depois teve o golpe da maioridade. Então, são muitas coisas acontecendo, uma diferente das outras, né? E a realidade econômica, né, mudando, porque a gente estava numa agricultura que antigamente era mais voltada para o cultivo da cana-de-açúcar, e agora a gente já está no cultivo do café, né? Então, precisa ter uma observação para esse lado. A política estava oscilando demais, muita fraude dentro da política, muita revolta. As realidades econômicas já não eram mais a mesma e exigiam o reforço de velhas realidades sociais, ou seja, eles tinham que voltar o tempo todo e rever o que tinha acontecido a partir da abdicação de Dom Pedro I. Então eles tinham que ficar o tempo todo voltando lá no passado, observando o que estava acontecendo lá atrás, vendo que as pessoas estavam exigindo melhores condições de vida e a política não estava oferecendo isso para as pessoas. Então é uma pergunta bem difícil de interpretar, realmente. Número 5. Qual foi uma das grandes preocupações do governo em relação à cultura nacional e como se tentou sanar este problema? Bom, aqui eu vou ajudar vocês, tá? Aqui diz assim, uma das preocupações era justamente forjar uma unidade e uma cultura que fossem iguais para todos e que ajudasse a fortalecer o país unificando. Lembra, cada estado brasileiro queria a sua federalização, ou seja, o federalismo estava no coração das pessoas. Ninguém queria juntar o Brasil, todo mundo queria o Brasil separado. E durante a regência una do Araújo Lima, foi criado o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que a gente falou na aula passada, com o objetivo de incentivar o ensino da história do país, reunir documentos importantes para tornar o sentimento do nacionalismo mais vivo dentro do coração do brasileiro. Então, eles fizeram de tudo para que todas as situações brasileiras fossem uma só, mas eles não conseguiram, né? Só lá na frente, muito lá na frente, depois que Dom Pedro II assume, é que as coisas vão começar a se organizar. Mas só tem questão de marcar hoje aqui, gente. Que coisa. A gente fez uma página todinha. Isso é bom. A gente fez uma página todinha em 5 minutos. Todo mundo já respondeu? Quase, tia, peraí. Pronto, eu espero. Mais ou menos. Branquinha. Banquinha. Banquinha, vem cá. Vem, banquinha fofa. Eu fiquei brava com a minha cachorra hoje porque ela pegou minha roupa do varal e comeu, sabe? Coisa que ela nunca fez na vida. Aí rasgou minha calça novinha, acredita? A calça que eu comprei quando eu fui na casa da minha mãe em São Paulo, no começo do ano. Que eu usei pouquíssimas vezes. É uma das poucas calças que me servem. Que nessa quarentena eu só estou virando uma bolinha. Só isso, uma bolinha. Vocês estão engordando também ou é só eu que estou engordando? Eu engordei uns 6 quilos, mas já voltei mais ou menos ao normal. Eu engordei 6 quilos. Também. Mas eu não voltei ao normal. Eu voltei, falta só 2. Vocês vão ter que me subir e descer rolando daquela rampa quando a gente voltar pra escola. Vai ser engraçado. Essa da risada, eu vou mandar pra vocês um vídeo, um link pra vocês verem como eu me sinto na quarentena. Vocês vão ver. Vocês vão dar risada. Eu vou mandar lá no grupo. Vou mandar lá no grupo pra vocês verem. Pode passar, tia, passando. Pode passar?
Quem já coisou coisa? Coisar o coisa é bom, né? Mas, rapaz... Vou colocar assim, ó. Como me sinto na quarentena. Depois vocês olham, tá? Mas não olha agora não. Olha só depois da atividade. Tá bom? Vamos lá para 33 aqui, ó. O texto a seguir trata do contexto baiano nas primeiras décadas do século XIX, tá? A Bahia atravessou a primeira metade do século XIX em plena turbulência política. Entre 1820 e 1840, os baianos viram ocorrer revoltas militares, motins antiportugueses, rebeliões de natureza federalista e republicana, quebra-cabeças e saques populares, todos eles contando com a participação da população pobre livre e de escravos, tanto em Salvador como nas vilas do Recôncavo. Contudo, além disso, em 1807 e 1835, os cativos da Bahia viraram protagonistas de uma série impressionante de revoltas de larga escala, que eclodiram tanto nos engenhos, fazendas e armações de pesca, quanto na capital e nos centros urbanos do Recôncavo. A pergunta é, uma das causas para que houvesse uma série impressionante de revoltas de larga escala na Bahia foi o quê? Foi a organização dos movimentos partindo sempre dos quilombos? Foi o fato de os escravizados serem mais bem tratados na Bahia do que em outras localidades? Foi o fato de a maioria dos escravizados apresentarem uma identidade cultural religiosa comum que deu unidade aos movimentos? Foi o fato da proximidade da Bahia com o Haiti? O quê? A proximidade da Bahia com o Haiti, localidade com a qual houve troca de ideias para a realização das revoltas. Que? A rixa entre os escravizados da área rural e os da área urbana, que levou à eclosão dos conflitos internos entre os cativos que se espalharam pela Bahia. A, B, C, D ou E? Bom, eu tô a, E, D e A. Eu tenho letra B e A, C. Ah, não, eu tenho letra em A, B, A, C. A, não escolhi não. Entre a B e a C? A, B e C. A, B e C? Tô em dúvida se eu vou em A, B ou C. Chuta. Ah, não, a B, a D, a B eu acho que tá errado. A. Você acha que então os movimentos que aconteceram na Bahia partiam sempre dos quilombos? Por mim, eu ia na E, mas agora eu tô toda confusa. A gente já falou, já leu tantas perguntas, né? Confunde. É a letra C, gente. Ó. A maioria dos escravizados tinha uma identidade cultural e religiosa comum, né? Escravo é de origem africana, então eles têm uma origem cultural. E a religião, na época, que era mais bem difundida entre os africanos, era o islamismo, né? Então, a gente percebe que as revoltas